Que a paz do Senhor esteja sempre convosco, estimados camaradas. Muito obrigado por escutarem mais um episódio dessa série, dessa sessão do canal Dois Tópicos. Lembrando mais uma vez que a parte principal do canal é o podcast, que acontece de todas as terças-feiras, às 18 no horário do Brasil, às 22 no horário de Lisboa. Meu nome é Ícaro. Essa parte aqui, chamada A Palavra, ela é dedicada a fazer uma leitura dos evangelhos, da Bíblia, e trazer uma breve reflexão orientada por uma perspectiva mais progressista, de realidade, pensando também nas nossas conjunturas e nos desafios que estão colocados para o presente e para o futuro. Pois bem, dando sequência então das leituras que já foram feitas, hoje queria fazer uma, uma breve explanação a respeito do livro do Apocalipse, o capítulo 11. O livro do Apocalipse ah, refer- ele é acreditado a São João Evangelista, que é o mesmo do Evangelho de São João. Entretanto, o livro do Apocalipse ele tem enfim, uma questão um pouco mais interessante, acho que a gente entra nisso depois da leitura também, mas ele é, do ponto de vista antropológico, histórico, historiográfico, chame como quiser, aquele que é mais possível identificar de fato a data em que ele foi produzido, porque ele próprio no texto dá algumas indicações de conjuntura histórica e é possível, portanto, a gente perceber mais ou menos quando que ele foi escrito. É possível, inclusive, que ele seja o primeiro, né, e não o último, do Novo Testamento em ordem cronológica, e que os demais textos eles tenham sido compostos depois, ou eles sejam uma junção de outros textos, principalmente as cartas, né? Elas têm uma quebra de estilo de escrita que é muito perceptível e, enfim, isso faz, às vezes, quem é estudioso da área perceber que, na verdade, eram outros textos que foram compilados e, enfim, acrescentados sobre a égide, sobre o nome, a figura do apóstolo Paulo, do apóstolo Tiago, etc. Entretanto, o Apocalipse, ele é de fato um livro escrito por uma pessoa só e que tem um tempo muito específico de redação. Foi ali mais ou menos por volta da década de 60 ou 70 depois de Cristo, ou seja, por volta do ano 65, 70, algo do tipo. Ou seja, as comunidades elas ainda eram muito incipientes, então elas estavam um pouco espalhadas. A fé cristã ela ainda tinha resquícios enfim, do judaísmo de maneira muito mais forte. As disputas, tanto de linha teológica quanto as disputas de poder local, ainda eram uma constante. Hoje ainda é constante, mas naquele momento era aquela coisa do princípio, né? E, enfim, é nesse contexto também que o escritor, São João, no caso, coloca essa profecia do Apocalipse. Também essa literatura apocalíptica, ela não é exclusiva de São João, existiam outras obras naquele momento, algumas delas vão se tornar os textos apócrifos, e, enfim, os que não estão ouvindo e não conhecem, vale a pena, porque é interessante, dar uma olhada nisso, é curioso, no mínimo. Mas enfim, existiam outros textos. O de São João foi aquele que entrou para o cânone bíblico após os diversos concílios e acordos em torno daquilo que seria a Bíblia enquanto livro, né? Aquilo que seria, enfim, a Bíblia fechada, né? Esse conjunto, esse compilado de textos específicos. Sem mais delongas, acho que depois da leitura a gente entra um pouco mais nesses detalhes ainda. Trazer então uma passagem breve e curta do capítulo 11 para também contextualizar muito previamente, anteriormente, antes do capítulo 11, estão sendo colocadas coisas sobre a história do homem, sobre a relação da humanidade com Deus. Já passou aquela parte de indicar as cidades onde as trombetas tocaram e que, enfim, terão seus pecados expostos, etc. E depois do capítulo 11 é também onde chega uma parte um pouco mais obscura, no sentido de que ela é muito metafórica, muito simbólica. Então,
o autor, o profeta que está tendo essa visão, ele vai começar. Ele já, o livro todo ele é muito simbólico, né? Mas a partir mais ou menos ali do capítulo 10, 11, ele vai começar a usar muitas figuras de monstros e bestas e coisas do tipo para simbolizar mesmo, para criar essa imagem não só de uma ameaça, mas que acaba metaforizando momentos conjunturais, mas também poderes instituídos. Acho que isso é importante e essa também é um pouco a reflexão que a gente vai fazer hoje. Portanto, livro do Apocalipse de São João, capítulo 11, do versículo 15 em diante. O sétimo anjo tocou a trombeta e vozes bem fortes começaram a gritar no céu. A realeza do mundo passou agora para nosso Senhor e para seu Cristo. E Cristo vai reinar para sempre. Os 24 anciãos que estão sentados em seus tronos diante de Deus ajoelharam-se e adoraram a Deus. Eles diziam: Nós te damos graças, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e aquele que era, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. As nações tinham se enfurecido, mas chegou a tua ira e o tempo de julgar os mortos, de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de pedra. Pronto, vou terminar a leitura aqui. Como dito, o livro do Apocalipse ele tem muitas imagens. No próprio capítulo 11, antes, né, nos versículos anteriores, é justamente aquela parte e o profeta tem a visão da medida do que seria a Jerusalém celestial, e que ele vai medindo com bastão, etc. E dá ali algumas indicações de como que seja essa cidade. E é interessante porque o cálculo que foi feito depois, a partir das medidas que está na Bíblia, essa Jerusalém ela seria gigante, ela seria metade assim da área dos Estados Unidos, por exemplo, que é enfim, o número que se chegou a partir das medidas bíblicas. Mas para trazer então essa reflexão, queria focar em duas coisas. A primeira é justamente aquilo que eu já estava discutindo no início. O livro do Apocalipse ele tem um contexto muito estabelecido de conjuntura histórico-política. Posteriormente, ali pelo capítulo 17, vai ter aquela descrição da besta que vai para o deserto, e ela tem, enfim, sete chifres, e os chifres são os montes, e também simbolizam os reis, um dos reis já se passou, mas há de voltar. E é justamente nessas descrições que são obscuras, são difíceis de entender, porque são muito metafóricas, mas é onde a gente consegue chegar um pouco nessa contextualização que eu tenho insistido, porque se percebe, justamente por isso, que alguns das figuras a que o autor está se referindo são justamente os imperadores romanos, e essa Babilônia que caiu, essa cidade de pecado, essa grande cidade que é desfeita e onde é a morada da besta, etc. Porque ela exerce seu poder sobre todo mundo e o restante do mundo a adora, e ela está contra também os preceitos de Cristo, os preceitos de Deus, é justamente Roma. Roma, né, nesse momento já era, enfim, Cristo vive no contexto do Império Romano, no contexto do Imperador Augusto, e que é importante diferenciar de César. César, ele foi o primeiro imperador, mas ele participa daquele momento da virada da República para o Império. Então ele é César, Júlio César, no caso, ele é um pouco quando a gente vai estabelecer a cronologia do Império Romano, ele precisa ser levado com certo cuidado, porque ele não só é primeiro imperador, mas enfim, ele também era parte da República, e o Império mesmo se vai estabelecer depois dele, sendo Augusto o primeiro mais importante, né? Houve ali um período de transição, mas Augusto, que era parente de César, é o César. Augusto, que era parente de Júlio César, é o César que a Bíblia se refere quando está falando do Império nas Escrituras, no Evangelho.
Então, quando Cristo fala de a César o que é de César, está se referindo à instituição, Império Romano, à instituição César, imperador, mas também diretamente a Augusto e não a Júlio. Pronto. Por que então que isso é importante? Porque pelas descrições dá para se localizar que o autor está vivendo mais ou menos na época de Nero. E Nero, ele cai naquele momento, né? Ele é morto, mas existia um boato de que Nero poderia voltar e que os imperadores, os arranjos, desculpe, políticos que estavam sendo feitos após a morte de Nero, pois não sabia se ele tinha fugido, sobrevivido, etc. É justamente a contagem que o autor propõe. Então, esse oitavo rei, que era um dos sétimos e volta, é justamente Nero. E a partir disso, se é possível, né, inclusive com as outras indicações ah, que, que podem ser traçadas através desse recorte histórico, é estabelecer onde, né, que o autor está escrevendo, de que lugar que ele está falando. É o lugar em que o Império Romano ele já começa a entrar em um certo declínio. Não um declínio ah, estrutural, institucional, porque ainda era aquela grande potência política no mundo, mas já de um certo declínio moral. Já é passado o reinado de Calígula, por exemplo, e esse lapso moral, esse desencontro ideológico dentro do próprio império, ele vai abrindo portas para essas seitas, para essas ah, percepções diferentes de realidade que vão ser oriundos de diversos locais, diversos espaços, o cristianismo sendo uma delas. O cristianismo ele surge como uma forma diferenciada da religião hebraica, que é influenciada totalmente pelo helenismo, pelos gregos, pelos greco-romanos, muito influenciada pelos neoplatônicos, principalmente nessa escola de um médio estoicismo baseado nas figuras de Sêneca e de Filon, de Alexandria, com aporte justamente nesses centros como Alexandria, que era um centro intelectual, e com aporte nos centros como na região da Síria e da própria Palestina, onde Jesus exerceu seu ministério, que era, enfim, da massa popular, dos trabalhadores, então era uma religião de escravos, era uma religião de soldados, seita hebraica de pessoas descontentes e que estavam sendo oprimidas pelo Império. É muito interessante lembrar que, inclusive, Simão, um dos apóstolos de Cristo, era um zélota. Zélotas eram, de fato, um grupo militante de judeus na época do Império que se opunham aos romanos e que faziam guerrilha armada urbana nos centros em que o Império atuava. Então, Simão, um dos apóstolos de Jesus Cristo, era um guerrilheiro. E, enfim, existem indicações que a gente pode encontrar que outros apóstolos poderiam estar envolvidos também nesse tipo de prática. E daí, enfim, dessa contextualização de onde surge o cristianismo enquanto corrente de pensamento, enquanto prática, não somente do ponto de vista teológico, mas de prática comunitária, de divisão do pão, de divisão dos bens, esse cristianismo, esse proto-cristianismo, cristianismo primitivo, existem diversos termos que a gente pode utilizar, mas que também já introduzi em outro vídeo, pretendo continuar tocando nesse assunto porque me interessa bastante, é justamente o contexto em que o autor do Apocalipse de João está escrevendo. Por que que eu estou colocando as coisas tanto nessa forma até um pouco distanciada, né, da palavra? No sentido de falar, o autor do livro, o suposto ah, apóstolo, o suposto escritor, etc. É justamente para tentar dar o tom daquilo que eu estou querendo passar hoje. É importante que a gente faça esse quadro geral das coisas, a gente compreenda de onde que está vindo essas palavras, de onde que está vindo essa contextualização, mas entenda também que isso não diminui de forma alguma o peso e a poder mesmo da profecia, dos evangelhos, da palavra de Deus. Então, encontrar nisso que é contextualizado, isso que tem, enfim, um momento histórico muito específico, mas as suas características que são inerentemente transcendentes.
ou seja, aquilo que perpassa não só aquele momento particular, mas que ainda rege, de alguma maneira, o nosso destino, as nossas vidas. E eu acho que o Apocalipse, mesmo sendo obscuro, sendo um pouco violento e, enfim, tendo esse caráter mais sorumbático, ele tem várias dessas, nuances, né, daquilo que pode ser, hã, perene no tempo. E uma dessas passagens está aqui justamente no versículo que eu estava lendo, desculpe, no capítulo 11, que é quando, o profeta diz que chegou o tempo da ira de Deus sobre as nações e que os, profetas, os servos, os santos seriam agregados, né, seriam recompensados. Essa palavra que está aqui, a gente nunca sabe se a tradução ela é realmente fiel àquilo que estava tentando ser passado, mas essa sorte aos servos de Deus e essa condenação àqueles que enfim, tinham se prostituído. Essa não é uma palavra que aparece com frequência no Apocalipse, mas aqueles que tinham capitulado, aos projetos de poder, aos projetos de violência, etc. E daí, para fechar justamente essa parte, o profeta diz: "E o tempo de destruir os que destroem a terra". Isso é importante. Vou repetir: "E o tempo de destruir os que destroem a terra". Ali, logo no final do capítulo, alguns versículos depois, quando passa esse chamamento do sétimo anjo, o profeta diz que, na sua visão, houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de pedra. Como que relaciona um versículo com o outro? Acho que esse fator do espaço e dos fenômenos naturais que é dado ao final, e tem total referência a essa passagem que diz que é o tempo de destruir os que destroem a terra. Porque todo o Apocalipse no final, de fato, ele tem a ver com a divisão entre os poderes instituídos, a cooptação, a capitulação e prática ideológica e, enfim, sentimental frente àquilo que são considerados pecados, e que no caso é a luxúria, o poder, são todas essas características que as bestas vão tendo aqui durante o livro, que são essas coisas mesmo luxuriantes, de excesso, etc. Enquanto que o povo de Deus é retratado como aqueles da humildade, da compaixão, da profecia, que tem como valor e como missão a profecia. E essa contraposição entre aqueles que destroem a terra e aqueles que são chamados por Deus, intermediado, portanto, por essa constante dos efeitos, dos fenômenos naturais, eu só consigo pensar um pouco na crise que a gente tem vivido hoje, na crise climática. Enfim, a gente vive um tempo de muitas crises, né? Uma crise econômica brutal, uma crise demográfica brutal, uma crise de pensamento epistemológica brutal. Mas, ao meu ver, esse conjunto de desencadeamentos, como eu posso dizer, hã, quase que de bancarrota, de falência de tudo, né, é capitaneado, ele é centralizado na crise ambiental que foi produzida pelo modelo industrial, orientado para o lucro, né, pelo capitalismo, mas essencialmente no período mais corrente, pelas visões neoliberais de acúmulo, de riquezas e de colocar a riqueza como fator último e denominador, né, da vida. Então, um pouco dialogando com o vídeo anterior, se a gente tenta localizar historicamente o que foi dito e trazer para o nosso, contexto odierno, quem são esses que destroem a terra? Quem são esses que são os inimigos do povo de Deus no Apocalipse? Senão aqueles que literalmente destroem a terra, senão aqueles que lucram com a destruição do planeta, com a incapacidade do planeta se regenerar, e que produzem justamente esses efeitos extremos que depois o profeta vai apresentar no final do capítulo durante a sua visão, com relâmpagos, trovões, terremotos e
E é claro, a gente sabe que existe uma diferença, só para deixar isso muito demarcado, entre geofísica e climatologia. Então, terremoto ele aparece um pouco solto aqui, mas isso não diminui o peso da palavra. Acho que é importante a gente saber fazer essa localização de que o cristão hoje, o católico hoje, o protestante hoje, uma pessoa de fé hoje, ela tem como função, como valor e como missão estar inclinado para a pauta climática, está inclinado para a pauta ambiental, de uma maneira a proteger, a remediar os efeitos, a superar principalmente as bases, as razões pelas quais a gente chegou nesse estágio. Não é uma situação trivial que a gente vive, isso não veio do nada, isso é, na verdade, um projeto de poder e é justamente contra ainda esses poderosos que estão colocados aqui no livro do Apocalipse que a gente é chamado a se colocar contra. Então, essa oposição entre um povo de Deus, um povo chamado ao cuidado, ao amor, à mansidão, ainda é a oposição contra aqueles que dominam a terra e que destroem a terra e que fazem com que a terra eh, exceda suas capacidades de generar e não tenha mais, enfim, capacidade de sustentar a própria civilização, a própria raça humana, porque a gente entra já nesse limiar de algo que se torna irreversível. Então, não tem mais como voltar atrás dentro do estrago que já foi feito, mas existe como nas nossas atitudes, no nosso pensamento, nas nossas profecias e nos nossos votos, mas principalmente na nossa organização, na nossa concepção de mundo e no nosso enfrentamento contrapor esse projeto, que é um projeto de destruição, e que é o próprio projeto do neoliberalismo, é um projeto de guerra, é um projeto de acumulação infinita de capital, de recursos e, portanto, também de destruição de recursos, porque vê tudo como algo que pode ser capitalizado, inclusive a vida humana, e entender, portanto, que existe essa distinção e que um cristão, um católico, um protestante, uma pessoa de fé, precisa ter lado nessa discussão. E o lado é proteger a criação e é enxergar Deus na própria criação e é saber que Cristo está na criação, Cristo está nessas seres viventes que são revelados aqui constantemente, que o sangue do Cordeiro veio para os profetas, os anciãos, e que essas vozes, trovões e relâmpagos, eles não vêm do nada, eles não são gratuitos. Fiz então essas duas digressões, né? De um lado, de quem que a palavra está falando, qual é o contexto atual desse apocalipse, e como também fazer essa leitura que ela é programática no sentido de recuperar, pela contextualização o que estava colocado no passado, mas que pode ser reaproveitado ou revisto ou relocalizado no momento contemporâneo. Isso significa, para fechar, portanto, que a gente precisa ler a Bíblia sempre dessa forma distanciada? Eu acredito que não. Mas eu também não acho que ler a Bíblia como manual de instruções também é a melhor forma de absorver o mistério dessa palavra. Então, eu acredito que ter essa sensibilidade de que essas escrituras elas precisam ser lidas com esse fator meio poético, com essa alma meio artística, de encontrar as referências, de encontrar as imagens, os símbolos e fazer esse jogo entre o que é história e o que é profissão de fé e saber que, enfim, existem questões aqui que são de um tempo para um determinado tempo, mas que não por isso elas perdem também o seu significado, mas que não por isso também elas são algo que a gente não pode olhar com certo apreço contemporaneizado conosco. Ou seja, Deus é sempre o mesmo, Deus não muda, Deus é o que era, é o que foi, é o que é e é o que será. Nós mudamos, ainda bem que mudamos. E, inclusive,
encontrar nessa palavra, nesse livro, encontrar na palavra de Deus, nos evangelhos, uma base para rever os nossos pensamentos. Eu acho que é algo essencial e é justamente na prática isso que a palavra nos oferece, né? Uma capacidade de olhar para nós mesmos de uma maneira que seja mais consoante ao projeto da própria criação, que é a face de Deus nas nossas vidas. Falei muito de novo, sempre é a intenção fazer um episódio mais curto, mas enfim, não deu certo. Espero que eu consiga gerir melhor o tempo daqui para frente. Peço novamente aos bravos companheiros que estão acompanhando, que possam deixar suas indicações, se gostaram ou não, se acha que, enfim, faz sentido fazer desse formato ou não, se eu deveria fazer isso mais curtos, inclusive. Se quiserem dar sugestões também de passagens ou de tópicos que a gente pode usar, não só nesse quadro, mas também no próprio podcast, deixa o curtir, deixa um comentário e compartilha com os conhecidos, porque, enfim, a gente está a passos muito vagarosos, né? Para tentar fazer esse projeto criar corpo. E nesse momento, principalmente nesse momento, é importante que a gente também conte um pouco com essa ajuda, com esse auxílio da atenção, né? Da interação com os vídeos, para que o projeto tenha vida e siga para frente. Acho que tanto eu quanto a Tony estamos bastante animados em fazer isso acontecer. É, mas acho que também com o tempo a gente vai conseguindo profissionalizar mais a iniciativa. Portanto, podcast todas as terças-feiras, de tempo em tempo. Eu solto também um vídeo aqui nessa sessão. A Tuane também, daqui um bocado, deve pensar em fazer algo mais dela dentro do canal. E peço a todos que, enfim, continuem seguindo. E obrigado por terem escutado. E até uma próxima. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Muito obrigado.